Quinta-feira, na cidade mais animada do Brasil, pelo menos quando o assunto é política. E hoje tem muito a ser falado nesse programa, trazendo o Reinaldo Azevedo. Reinaldo, não sei se você conhece a expressão FOMO, que é Fear of Missing Out, ou seja, medo de ficar de fora. Eu tenho a impressão de que o Ciro Nogueira tem FOMO de escândalo, porque parece que todo escândalo que envolve essa república, o Ciro Nogueira quer fazer parte. Pô, como é que eu não tô nessa? Bom, mas essa era a mais cantada das bolas, né? O que se esperava é que a polícia fosse bater a porta dele a qualquer momento, né? Ele estava ali um pouco no acorda, amor, que eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente lá fora. Bom, embora essa alusão à música do Chico fosse num outro contexto, fosse gente da ditadura, né? E nós vivemos numa democracia. Mas a proximidade do Ciro com o Banco Master, essa era conhecida, com Daniel Vorcaro, conhecida também, irmãos de alma, ou sei lá o quê, tinha isso das conversas que já vazaram. Até aí, ser amigo, ele não é o único que é amigo de banqueiro no Brasil, né? Há mais banqueiros que têm amigos. A questão é saber se fez coisas, se atuou para esquemas irregulares do Master. E aí está o ponto, né? O que vem a público agora demonstra uma intimidade, financiamento, etc. Alguém poderia dizer, bom, o dinheiro é do Ciro, ele faz o que ele quer. O dinheiro era do Vorcaro, ele dá para quem ele quiser. Se ele quiser, ele joga para o alto, queima, faz o que bem entender. Só que o Ciro tem um cargo público e aí se pergunta, ele atuou em benefício do Banco Master? Aí é que está o problema. As evidências apontam que sim, sendo um homem público, não se trata de relação privada, né? E esse é o ponto, e é por isso que as coisas estão complicadas, e aí vamos ver como isso interfere na delação que já foi entregue, precisa ver, isso estava lá, não estava lá, parece que não, mas também ninguém conhece ainda o conteúdo da delação, né? Então esse é o ponto, é disso que nós vamos falar. Exato, é porque, como a gente sabe, né, o Ciro Nogueira foi alvo aí da quinta fase da Operação Compliance Zero, essa que foi deflagrada hoje pela PF no âmbito do caso do Banco Master. A Polícia Federal fez buscas em endereços dele aqui em Brasília e lá no Piauí, um beijo pro meu Piauí. No total foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária lá no Piauí, em São Paulo, em Minas e no Distrito Federal. Essa operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, Tribunal Federal, e a decisão do Mendonça cita que a PF identificou indícios de que Nogueira teria atuado a favor dos interesses do Master em troca de vantagens indevidas, extrapolando relações de mera amizade. A investigação aponta que o senador recebia repasses mensais de Daniel Vorcaro, que chegavam a R$500 mil por mês. De acordo com a Polícia Federal, as transferências do dinheiro para o senador eram feitas por meio da parceria BRGD-CNLF, pessoa jurídica. As operações eram comandadas por Felipe Cansado Vorcaro, que é primo do Daniel Vorcaro, que também foi alvo da operação. Em conversas dos primos interceptadas pela PF, o Felipe cita esses pagamentos em várias ocasiões. Em 28 de janeiro de 2025, o Felipe e o Daniel trocaram as seguintes mensagens. O Felipe diz o seguinte: oi, Daniel, tudo bem? O pessoal me passou aqui sobre o aumento dos pagamentos parceiro BRGD, mas fluxo está indo praticamente todo para o BTG e ainda estou precisando aportar valores altos todo mês. Amanhã estarei o dia todo em São Paulo. Tem algum horário que poderemos falar? E o Daniel Vorcaro responde: estou na Venezuela, resolve isso para mim, eu ponho dinheiro depois para repor. Uns meses depois, no dia 30 de junho do ano passado, Daniel relata preocupação ao primo com atraso nos pagamentos para o Ciro Nogueira. E aí ele diz assim, cara, eu no meio dessa guerra atrasou 2 meses o Ciro? E o Felipe responde, vou ver se dou um jeito, vai continuar os 500k ou pode ser os 300k? No caso, 500k é 500 mil, 300k, 300 mil reais. O K é a moeda da conversa das pessoas que têm relações estranhas. Bom, obviamente a defesa do Ciro Nogueira
O KK, e tem o KKK, né? Me dá o K, KKK. Né? Me dá o K, KKK, né? A defesa do Ciro afirma que ele está empenhado em contribuir com a justiça para esclarecer, que não teve qualquer participação nas atividades ilícitas e nos fatos investigados e está à disposição para esclarecimentos. Bom, vamos lá. Essas conversas evidenciam de maneira inequívoca que havia um pagamento regular do Vorcaro para o Ciro Nogueira. Tá certo? Pode ser porque, já que você falou do seu Piauí, né? Pode ser porque Ciro Nogueira é sobrinho neto de Mário Faustino e Vorcaro, grande apreciador da poesia do Faustino, coitado, que morreu há tanto tempo, disse, não, o sobrinho neto Mário Faustino merece ganhar 500 mil reais por mês, porque é quem é, enfim, e amo a literatura do Mário Faustino, que, aliás, o seu piauiense é o maior poeta do século passado no Brasil, é bom que você saiba, senhor Rafael, né, que é o Mário Faustino. Bom, mas eu acho que não é isso. A compreensão da razão dessa operação e do que está em curso é importante porque isso também dirá respeito, até escrevi um texto ontem à noite, no fim da noite, diz respeito ao que virá, né? E como é que se vai dar o fechamento da delação premiada ou não, né? Não basta ter relação comercial com o Master ou mesmo receber mimos do Daniel Vorcaro. Tá? É preciso que se aponte onde está o crime ou onde está a ação que concorreu para o crime. Lembrando que nós estamos falando da investigação de uma, até agora, vamos ver, suposta organização criminosa. Tudo isso é investigado no âmbito da Lei 12.850, que é a Lei das Organizações Criminosas. Tá? Então é preciso que haja um grupo de pessoas e esse grupo seja estruturado com funções muito bem definidas para concorrer para as ações criminosas. Tá? Se não houvesse nenhuma evidência de que o Ciro colaborou com ações do Vorcaro que tiveram relação com todo o escândalo e com, enfim, os bilhões resultantes das ações indevidas do Master, ou das ações criminosas, porque é o que o Vorcaro tem de confessar na delação, aí tudo bem, insisto, o Vorcaro dá dinheiro para quem ele quiser. O problema é que no caso do Ciro Nogueira, não é bem assim, nós vamos ver daqui a pouco, né? Chegando a Ciro Nogueira, e não se acuse a Polícia Federal de estar fazendo alguma conspiração em benefício do Lula ou do PT, ou contra o bolsonarismo, chegando a Ciro Nogueira, se chega a uma das figuras centrais da articulação do projeto da direita brasileira. Se a gente voltar a coisa de, sei lá, 6, 7, 8 meses, talvez até tenha se arrastado um pouco depois, nós vamos ver que o Ciro Nogueira era a principal figura da articulação de uma candidatura de direita, quando ainda nem se cogitava que o candidato pudesse ser o Flávio Bolsonaro. Ele inicialmente participou ativamente da tentativa de articular o nome do Tarcísio de Freitas. E aparecia como um vice, um candidato a vice bastante forte. Insista-se, ele era o principal articulador. No dia ainda 31 de março do ano passado, numa palestra no mercado financeiro, o Ciro falou de como o Lula já era um pato manco, estava se arrastando no poder, que
enfim, agora era só uma questão de contar os dias, né? O Lula não cairia, mas chegaria à reta final do mandato completamente vencido, né? Que as propostas que ele mandaria para o Congresso não encontrariam eco, né? E que o Congresso iria resistir àquilo que ele tentasse fazer para se esforçar para a reeleição. Então, ele chegou a ser o principal articulador da direita brasileira, né? Fez a federação com União Brasil, e agora o Rueda também caiu nas malhas da investigação, né, do Banco Master, porque há dinheiro do Banco Master para o escritório do Rueda. A questão é, foi um trabalho regular e tal? Não foi? Ele diz que foi, é o que se vai ver, né? Então, a Polícia Federal chega àquele que era o principal articulador da direita. Então, aquilo que se dizia muito nas páginas de esquerda e os progressistas, e mesmo gente do governo, como é que o Banco Master, o desgaste da investigação, cai no colo do governo? E caiu, e cai, porque, insisto, não é uma tese, é uma evidência, né? Toda a onda de combate à corrupção e não sei o quê afeta o status quo, afeta o governo de turno, ainda que seja ele a promover a investigação. Como é nesse caso, né? É a Polícia Federal que está investigando, né? Então se dizia, mas isso é coisa do Centrão e está caindo nas nossas costas. Isso é coisa do Centrão, é coisa dos aliados do bolsonarismo de Flávio Bolsonaro. Que o Ciro seja aliado do bolsonarismo do Flávio Bolsonaro é uma evidência. Ele foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, né? Ele foi um dos principais articuladores do Bolsonaro. Aliás, diga-se de passagem, e aqui a gente sempre tem que fazer a análise toda, em benefício do Piauí, o Ciro não era o porra louca do bolsonarismo. Ele era aquele que tentava botar a turma com os pés no chão, né? Apanhou mais de uma vez da extrema-direita bolsonarista, né? Especialmente quando tentou viabilizar a candidatura de Tarcísio e tal, ele virou alvo de porrada do Eduardo, do Paulo Figueiredo, da extrema-direita pesada, da extrema-direita heavy metal, né? Mas, de qualquer modo, um prócer da direita. E ele não tem receio nenhum em falar isso. Então o escândalo chega. A questão é saber, bom, eu estou falando agora, vamos para a dimensão eleitoral desse negócio. Quando chega o Ciro, na cabeça do eleitor, chega ao bolsonarismo? Chega a Flávio Bolsonaro? Ou não? Chega muito perto. Chega perto do grupo político. Do grupo político que está se estruturando para apoiar a candidatura do Flávio. O Progressistas, o partido que o Ciro preside, né, evidentemente não vai apoiar o Lula. Que se saiba, está em vias de fechar o acordo com o Flávio. A mesma coisa o União Brasil. Bom, a hora que chegar a campanha propriamente, né, então você vai ver, caso a delação do Vorcaro já tenha sido concluída e se tenha mais clareza sobre o que está em curso, quem está com quem nessa história? Já que o Master virou o escândalo Master do Brasil, se me permitem, o trocadilho uma espécie de escândalo dos escândalos, né? Haverá distribuição de ônus. Como isso será? Toca no Flávio Bolsonaro, etc., que, chegando ao Ciro, chega à direita, o caso chega à direita para valer, não há dúvida nenhuma. Isso quer dizer que não tem gente de esquerda
que também está no radar? Não, isso não quer dizer, porque existe gente de esquerda que também está no radar. Ocupando a mesma importância que o Ciro ocupava? Bom, aí a ver, né? Mas, digamos, a leitura de que era a turma do Centrão que estava mais próxima, né? Centrão e da direita mais próxima do Banco Master, com o Ciro isso se realiza.